Boa noite, boa noite! Estamos de volta com mais uma live. Vamos hoje falar um pouco sobre alimentação e épocas festivas natalinas. Gente, o objetivo da nossa vida é ser feliz, né? Viver maravilhosamente, mas a gente tem que viver assim, sem pagar um preço alto, né? Sem ter que adoecer, né? A gente não precisa sacrificar o nosso corpo e a nossa saúde para ser feliz. Então é aquela coisa, né? Muito dos excessos. Vamos comer, mas não vamos comer em excesso e vamos comer as coisas certas, né? Vamos pegar sol, mas não pode ser em excesso. O sol é maravilhoso, mas em excesso faz mal, né? Vamos fazer atividade física, mas não vamos exagerar, porque você com excesso de atividade física você sobrecarrega o seu corpo, é um estresse, etc. Vamos dormir, mas não pode ficar horas e horas na cama, porque o excesso de sono e o excesso de cama faz a gente se sentir mal e fica cansado o resto do dia, etc. E é assim para tudo, gente. É o jejum também, né? Que a gente fala muito de jejum. Jejum é uma técnica maravilhosa, transformadora. O excesso de jejum não é. E então eu digo muito isso porque nessas festas, nessas épocas, né, festivas, fim de ano, etc., parece que a gente não come nada há semanas e, né, cai dentro de tudo que vem pela frente e é óbvio que isso não é saudável. Agora, também, né, para aquelas pessoas que acham que eu só vou ficar falando aqui de fazer jejum no Natal, né, não comer nada que faça mal e etc., pode partilhar essa live para os comedores de rabanada, porque a notícia vai ser boa. Tá bem, gente? Eu sou uma pessoa que não sou nada fundamentalista, eu não sigo dogmas na medicina, não sigo nenhum tipo de fundamentalismo na minha vida, eu sou contra, eu acho que a gente não deve ser rígido com nada na vida. E da mesma forma eu acredito que um dos equilíbrios da vida é a gente ter uma vida disciplinada, né? Uma vida com regras e hábitos saudáveis e de vez em quando, né, chutar o pau da barraca, como a gente diz no Brasil, né? Meter o pé na lama e fazer as besteiras, porque isso faz parte da vida, né? Eu, na minha experiência clínica, né, eu vejo aqueles pacientes que falam assim, eu pergunto, você fuma? Eu falo, doutor, de vez em quando eu saio com meus amigos, eu fumo um cigarro. E eu vejo, né, do ponto de vista clínico, né, do ponto de vista médico, aquilo dali não interfere com a saúde daquela pessoa, muito pelo contrário, né, ela está num convívio social com amigos, etc. E ali naquele momento ela acende um cigarro e ela não é viciada em cigarro, ela não fuma compulsivamente, ela não fuma um maço por dia, e etc. E eu não vejo aquilo como um hábito negativo, né, uma vez que está integrado num ambiente de sociabilidade. E aquilo eu acho que é até uma coisa muito favorável, né, do ponto de vista de saúde daquela pessoa. E da mesma forma esse convívio natalino, né, de fim de ano. Eu amo o Natal, né, vim até hoje fantasiado de Pai Natal, aqui em Portugal, né, o Papai Noel no Brasil. Então praticamente, né, o velhinho lá. E vim para dizer que realmente é um momento muito importante da gente celebrar, né? Celebrar a vida, comemorar, né? Eu adoro o Natal, acho que é uma época muito feliz, eu gosto muito do Natal. Pode ter sido porque na minha família, né, a gente sempre teve esse culto do Natal e de reunião, etc. E é aquele negócio, gente, a sociabilidade, né, o convívio familiar ou convívio com amigos e você tem contato com outras pessoas é um dos pilares da longevidade. Foi mais do que provado isso naqueles estudos chamado The Blue Zones, né, que são zonas do mundo onde tem as pessoas mais longevas e foi um pilar, né, um dos 8 pilares principais de longevidade de todos aqueles grupos, né, que nada mais foi do que o hábito em comum que tiveram em todas aquelas zonas do mundo, né, na Sardenha, nas ilhas gregas, em Okinawa, Loma Lina, que é a sociabilidade, e é muito importante isso. E lembrar que é um momento de exceção do ano, né, em que a gente pode realmente cometer mais alguns abusos e etc. Uma das coisas que eu noto muito, né, comigo, com as pessoas que eu acompanho clinicamente, né, e com os estudos, é assim: à medida que a gente vai tendo o nosso corpo mais equilibrado, né, mais saudável, né, que a gente melhora todos aqueles aspectos prejudiciais ao nosso corpo, como a resistência insulínica, a Quênia realmente encheu aqui de produtos, alimentos saudáveis, é isso aí, Quênia. Olá, Lourdinha, tudo bom? Então, à medida que a gente tem um corpo mais equilibrado e mais saudável, a gente cada vez menos tem apetência, né? Como diz aqui em Portugal, a gente tem muito menos vontade, né, de ir comer
doces, né, e comer coisas muito gordurosas, muito salgadas, né, com muito açúcar, etc. Por quê? Porque o nosso corpo equilibrado busca coisas saudáveis. Então é já uma orientação que eu dou para as pessoas, né, que estão vendo. Se você está com muito, né, aquele ímpeto de comer a rabanada, mais 5 rabanadas, depois você vai comer a mousse de chocolate, depois você está com aquela avidez por açúcar e doces, saiba que provavelmente o seu corpo não está equilibrado, você está com uma avidez por açúcar, porque você deve ter uma resistência insulínica no seu corpo e etc. É aquela coisa, gente, um corpo intoxicado, ele busca toxinas. Quanto mais detoxicado que a gente esteja, quanto o nosso corpo mais saudável a gente esteja, menos a gente procura esses alimentos, né, que eu chamo alimentos lixo, né, que alimentos que não fazem nenhum efeito positivo, né, do ponto de vista nutricional para o nosso corpo, são calorias vazias e muitas vezes calorias inflamatórias, alimentos que são muito prejudiciais para o nosso corpo. Né, evitar isso. Agora, na noite de Natal, né, você de vez em quando tem a vontade de comer, né, uma rabanada. Eu, quando era muito mais novo, né, e um comedor de besteiras, eu amava rabanada no Natal. Eu acho que nos últimos, sei lá, 5 a 10 natais, eu nem comi rabanada, mas porque não me deu vontade de comer. Né? O Natal, você vê a ceia de Natal, aliás, as pessoas que quiserem aqui podem ir colocando alimentos do Natal que gostam de comer, e eu vou, de vez em quando, lendo aqui, eu digo o que eu acho desse alimento, para as pessoas saberem, né, a minha opinião em relação a alguns desses alimentos que a gente come na ceia. Mas o que eu estava falando? Você buscar um alimento ou outro desses, né, na noite de Natal, você comer os alimentos, né, que não são os melhores para a sua saúde, de uma forma recreativa, num ambiente social, né, numa celebração de festa e fim de ano, etc. Oi, mami, tudo bom? Minha mãe fazia rabanada e ela sabe, eu era viciado em rabanada quando era novo. A gente muda nossos hábitos, né? Há muitos anos atrás, quando eu vim para Portugal, eu adorava rabanadas e eu não comia cebola, né? Eu não comia azeitona, eu não comia bacalhau, nem eu não comia peixe, né? Minha mãe é testemunha aqui, ela pode escrever, eu não comia peixe. E hoje, a base da minha alimentação são esses alimentos que eu acabei de falar. Hoje eu sou apaixonado por cebola, eu sou capaz de comer a cebola igual a maçã. Eu amo peixe, adoro azeitonas e etc. E já não gosto tanto, né, de rabanada e outros doces assim que sejam muito doces, né? Não gosto muito. Até um dos poucos doces que eu ainda como regularmente é chocolate, mas se eu ganho chocolate aquele ao leite com açúcar, eu nem consigo comer. Eu como chocolate com mais de 70% no mínimo. E isso nada mais é do que um corpo que não está mais intoxicado e uma mudança de paladar. Tá bem, gente? Isso daí é uma mudança que a gente faz no nosso corpo de limpeza e que a gente isso é uma bola de neve, né? É um processo. Quanto mais desintoxicado você fica, menos você busca alimentos tóxicos, mais você melhora a sua saúde e você fica num círculo virtuoso, né, de saúde. Isso é um processo que você tem que entrar. A maioria das pessoas que estão doentes, elas têm o contrário, tem um ciclo vicioso de comer coisas erradas, tá com o corpo inflamado libera muito cortisol e insulina, a insulina faz você ter mais avidez a doces, quando você come mais doce, você fica com o corpo mais inflamado, e aí você fica nesse ciclo vicioso do mal, né, e cada vez mais doente. A gente tem que quebrar esse ciclo, por isso que eu falo inclusive muito do jejum, que é uma das melhores formas da gente quebrar esse ciclo vicioso, né? Porque no jejum você tem momentos em que você, por não colocar comida, você diminui a sua liberação de insulina, que é aquele hormônio sinalizador de engorda, né? A insulina, na verdade, é um hormônio que é um fator de crescimento. Ela é um sinalizador de crescimento do nosso corpo. Tá? Por isso que, inclusive, tem aquele Insulin-like Growth Factor, IGF-1, que é um fator de crescimento que tem a estrutura igual à insulina. Por isso que ele tem esse nome, Insulin-like Growth Factor. É um fator de crescimento semelhante à insulina. Ou seja, a insulina tem a capacidade de estimular esses receptores proliferativos e fazer a gente engordar, né, e fazer a gente aumentar doenças, cancros, ovário poliquístico, etc. Então, baixar essa resistência insulínica no nosso corpo é a chave. É o principal fator que faz a gente ter o nosso corpo equilibrado do ponto de vista metabólico e fazer a gente emagrecer e ter o peso que a gente deseja e a saúde que a gente deseja. É tratar esse estado de resistência insulínica. E para isso, a gente precisa deixar momentos do nosso corpo sem esse estímulo. Porque o nosso corpo, os hormônios do nosso corpo, eles sempre vão estar buscando
uma coisa chamada homeostase. É um equilíbrio. Os hormônios sempre vão se ajustar para estar dentro do equilíbrio. Se você faz muita liberação de um hormônio, os seus receptores eles fazem um down regulation, que chama. Eles fazem uma resistência àquele hormônio. Por quê? Porque um excesso de estimulação não é bom para nada, para nenhum hormônio. Né? Pode ser o hormônio mais maravilhoso que tem no nosso corpo. Se for em excesso, o corpo fala assim, eu tenho que baixar o estímulo desse hormônio. Né? Eu não quero mais ouvir esse hormônio. Isso chama-se tecnicamente down regulation. O corpo faz uma resistência àquele hormônio. Quando você faz o jejum, por exemplo, né, que você deixa o seu corpo em intervalos sem estar recebendo comida, você faz isso. É um intervalo que você dá para baixar essa resistência da sua célula a esse hormônio. Deu para entender? Então, assim, uma estratégia que a gente pode ter agora, né, nessa fase de festas de fim de ano, que era uma das dicas que eu queria dar hoje, que é o seguinte, você vai comer bastante, né, amanhã no jantar? Por exemplo, se você está habituado a fazer jejum como eu, essa semana quase toda eu fiz jejum de 24 horas, ou seja, eu só fiz uma refeição por dia. Eu tomei um café de manhã, sem açúcar, e depois eu jantei. Eu fiz isso, fui fazendo esse OMAD, né, que a gente chama One Meal a Day, e condicionando o meu corpo para no dia, né, 24, que eu provavelmente vou querer comer um pouquinho mais, vou estar numa ceia de Natal com muita comida, etc., o meu corpo ele vai estar totalmente, né, equilibrado do ponto de vista que se eu fizer um abuso alimentar, isso não vai interferir em nada no meu metabolismo. Né, diferente de uma pessoa que esteja com o corpo, né, todo estimulado, né, do ponto de vista da liberação da insulina. Então, assim, é uma estratégia. Agora, se você, por exemplo, não está fazendo, não tem o hábito de fazer jejum tão longo como eu já faço, você, por exemplo, nesse dia pode tomar um pequeno almoço e aí você não almoça. Fazendo isso, você já faz um jejum de pelo menos, sei lá, quase menos 12 horas, né? Da 8 da manhã até as 8 da noite, quando você for comer. E dessa forma, quando você for comer, o seu corpo ele já vai estar com a liberação de insulina, né? Já diminuída, né? Você fez mais ou menos 12 horas de intervalo. E você já não vai ter aquela apetência, né, de comer tanto, comer mais e comer demais, etc. Muito pelo contrário, né? Você vai comer e você vai ver que você rapidamente vai se satisfazer e não vai precisar comer demais, né? Aí a outra forma que você tem, né, de evitar, né, um excesso de abusos alimentares que no dia seguinte você se arrepende de tudo que você fez, é você escolher. No início, né, quando você chega na noite, etc., no início da refeição, você já comer alimentos saciogênicos, alimentos que vão estimular já receptores de saciedade no seu corpo. Então, um dos perfeitos é os frutos secos. Alguém citou aí, né? Tem muitos na mesa de Natal, as nozes, né? Os avelãs, a amêndoa. Pois é, o fruto seco, que são as oleaginosas, né? Eles são perfeitos para isso, porque eles são a gordura boa, né? Com proteínas, fibras, né? Então, a gordura boa, proteína e fibra, que tem uma capacidade de estimular a nossa saciedade. Então vai fazer com que a gente, comendo aquela entrada, né, dando um suporte proteico, né, de proteínas boas, né, de baixa densidade, né, em vez de comer um bife logo no início. Além disso, com a gordura boa, né, as gorduras polimonoinsaturadas, né, das oleaginosas, e com fibras. Isto é uma entrada altamente nutritiva e saciogênica. Uma entrada que vai diminuir esse seu estímulo, né, de fome, etc., porque já vai começar a liberar alguns neurotransmissores e substâncias que dão saciedade para o nosso corpo. Então é uma estratégia fantástica para você já começar a refeição comendo bem, saudável e com um grau de saciedade bom, que vai fazer com que você depois não coma muito mais. Né? Porque é o seguinte, você olhando a mesa, né, de Natal, etc., você ali tem alimentos excelentes para a saúde. Eu vejo que o Natal é uma coisa, até quase que difícil você, na ceia de Natal, você comer coisas muito muito erradas, né, muito prejudiciais. Porque eu vejo aquela mesa de Natal aqui em Portugal, né, com bacalhau, com farofa, com os frutos secos e sei lá mais o que tem na mesa de Natal aqui em Portugal, mas é basicamente isso que a gente come. E arroz, né, arroz integral. Isso é um outro conceito, né, que é muito importante a gente entender em relação a peso, né, e alimentação. Gente, o principal vilão da alimentação, né, o que faz o nosso corpo criar esse estado de resistência insulínica primeiro é a gente comer o tempo todo, né? Essa estratégia de ficar sempre comendo, você está sempre liberando insulina, o seu corpo numa hora vai criar resistência.
né? Porque comer o tempo todo faz com que o seu corpo está sempre liberando insulina. Sempre liberar insulina faz criar resistência, né? É a liberação constante e os picos, né? Você liberar muito alta insulina com aqueles carboidratos refinados. Mas o alimento que é o maior vilão disparado de qualquer processo de alimentação, chama-se açúcar. Pois é, mas o açúcar é um vilão até por um motivo pelo qual muitas pessoas desconhecem. O principal motivo pelo qual o açúcar é vilão é porque o açúcar ele é um disacarídeo, né? É um carboidrato, né? Que tem dois componentes. É a glicose e a frutose. A sacarose, né, que é o açúcar de mesa, né, o açúcar que a gente faz os doces, o açúcar que você toma na maioria dos sucos e etc. Né? A sacarose ela é uma junção de 50% de glicose e 50% de frutose. Quando você come alta densidade de coisas com açúcar, né, o doce, o refrigerante, o molho da salada e etc, etc., você está comendo alta concentração de sacarose, né? Que lá tem frutose e a glicose. O nosso corpo até tem capacidade de utilizar a glicose. Todas as nossas células usam a glicose como fonte de energia, né? Então uma pessoa que, por exemplo, tem até um metabolismo saudável, né? Tem uma utilização de energia no metabolismo basal, né? Uma termogênese, etc., equilibrada, com a tireoide equilibrada, etc., ela vai até utilizar a glicose. Mas sempre 100% da frutose que existe na sacarose, que existe no xarope de milho, que, por exemplo, tem nos refrigerantes, 100% desta frutose, que é uma frutose que está livre no alimento, né, em alta concentração, essa frutose tem que obrigatoriamente ir para o fígado, porque o nosso corpo não utiliza glicose. Glicose é utilizada pelas células para ser feita como fonte de energia. A frutose tem que ser transformada no fígado. No momento que você come um açúcar que tem glicose e frutose, o seu corpo vai utilizar a glicose e já utilizando a glicose não vai precisar da frutose. Então a frutose vai pelo fígado e faz uma coisa chamada de novo lipogênese. Ela forma gordura. E aí começa aquele estado de gordura no fígado chamado de esteatose hepática. Ou seja, o grande causador de esteatose hepática do mundo de hoje é o açúcar e os alimentos que você come que tenham frutose, que é a forma hoje que a indústria adoça a maioria dos alimentos. Então o que acontece? Quando você come esse açúcar, né, e em grande quantidade, o seu corpo começa a ter que armazenar essa frutose, porque ele não tem capacidade de metabolizar, né, esse monoglicerídeo, né, de uma forma correta, né? E inclusive ele já está recebendo a glicose, que para ele é muito mais fácil ser utilizada. Ele não precisa metabolizar, a glicose vai ser logo utilizada. E aí o que acontece? Começa você depositar a frutose no fígado, né? Ser transformada na forma de gordura e ser depositada. E aí você começa a gerar esteatose hepática, que é o primeiro passo para a resistência insulínica. E aí você está construindo um corpo obeso e desregulado. O corpo que vai gerar o estado de resistência insulínica, o estado inflamatório, o estado obesogênico, o estado de estresse, liberação de cortisol, liberação de citocinas e etc., começa com esse famigerado, né, xarope de milho com alta concentração de fritose, que vai, né, você comeu um prato super saudável, botou ali a farofa, o bacalhau, um pouquinho de arroz, pode ser até arroz integral, e comeu um pouquinho, mas aí junto você tomou o refrigerante. O refrigerante estragou toda a história. Por quê? Porque até ali você estava comendo carboidratos, né? Alguns refinados, um pouco mais ou menos, você comeu arroz branco, né? Mas não é isso que engorda. Isso está mais que provado. Existem vários estudos feitos no mundo, né? Existe uma ilha no Pacífico chamada Catava. Existe um estudo imenso feito nessa ilha de que as pessoas comiam a base da alimentação, mais de 80% da alimentação era carboidratos. E ali todo mundo era magro. E aí foram ver, mas por que essa população não engorda? É igual os chineses, né? Os chineses, durante muitos e muitos anos, todos eram magros e comiam arroz todos os dias. Né? A base da alimentação da China era arroz. Então como é que o chinês não engorda, né, se ele só come arroz? E eu ouvi falar que o carboidrato faz mal. Porque ele come um carboidrato, a glicose, né, na sua forma da natureza, né, e não come a frutose e nem os refinados. Ele come um carboidrato, né, mas que está lá dentro de um contexto de alimentação.
Agora, quando você come o processado, e quando esse processado está cheio de açúcar artificial, que pode ser escrito de várias formas, né? Açúcar invertido, né? Glicose, destrose, maltodestrose e frutose e HFCS, né? Que eles botam em siglas em tudo isso para enganar o consumidor. Mas na verdade, esse é o vilão. Esse é o vilão. É você, não é a alimentação que você faz na mesa. Isso não engorda ninguém. O que engorda porque a glicose, o nosso corpo sabe lidar com isso. O que engorda é esse açúcar que você come embutido nos doces, nos refrigerantes, nos molhos, que está cheio de frutose, que o seu corpo não sabe lidar com isso. Deu para entender, gente, mais ou menos? Porque isso é um vilão. Você olha para a mesa na ceia, né, e você vê o que eu estou comendo aqui que é processado, né? O que eu estou comendo aqui que não é da natureza, né? Que não foi plantado, não cresceu com a energia do sol. E aí, quando você vê que um alimento veio de um processo de industrialização, algum tipo de processamento, aí você vai na composição e você vê se ali tem algum tipo de açúcar adicionado, porque esse açúcar é o que vai fazer você engordar. Entendeu, gente? É mesmo simples assim, por mais que as pessoas queiram achar que o problema é o excesso do que comem. É muito mais, gente, do que a quantidade do que você come. Você tem que pensar no que você come, na qualidade da sua alimentação. Porque eu já falei isso, você não queira comparar 200 calorias de brócolis, né, ou 200 calorias do peixe que você vai comer ali, com 200 calorias da rabanada que você vai comer ali, que é uma farinha de trigo e envolta em açúcar. Entendeu? Porque não tem nada a ver. Metabolicamente, o seu corpo sinaliza de uma forma completamente diferente. E aquelas 200 calorias de um e de outro vão ser manifestadas no seu corpo de uma forma totalmente diferente. Aí você fala assim, pronto, mas é óbvio, brócolis é ruim pra caramba e a rabanada é uma delícia. Pronto, mas aí o que você tem que fazer? Você pode até comer um pedaço de rabanada, né? Porque é Natal e etc. Mas você tem que entender que você não pode comer muita rabanada e não pode comer rabanada todos os dias. Porque aí você vai comer rabanada no Natal, depois você aprendeu a receita da rabanada da vovó que levou lá a receita, e aí você vai comer no dia seguinte a rabanada que sobrou, depois você ainda leva um resto que tinha na sua casa, e depois você faz rabanada em casa para ver se você conseguiu aprender a receita da vovó, e aí você já passou 5 dias comendo rabanada, aí o seu corpo entrou num processo de resistência insulínica, porque você está todos os dias comendo açúcar, rabanada e frutose no seu fígado, e aí é que é complicado. E aí a pessoa ainda se engana, né, com outro subterfúgio, que é, mas eu depois vou fazer uma caminhada. Né? Então eu comi bastante, mas eu não vou nem dormir, eu vou dar uma volta com o meu cachorro e vou fazer uma caminhada. Gente, isso daí é você querer se enganar. Então eu prefiro que você coma e saiba consciente que naquele dia você se afundou e depois você vai fazer jejum, tá bem? Para dar uma baixada. Porque lembra, né? É o estado de resistência insulínica que vai te fazer mal. Se você fizer, por exemplo, no dia seguinte um jejum de 24 horas, aquilo dali não vai apagar o passado, mas realmente vai melhorar no seu corpo esse estado, porque nesse momento você está desensibilizando o seu corpo da insulina. Né? Isso é bom. Fazer uma caminhada depois que você terminou esse jantar aí, glutão, etc., e depois continuar comendo, né, não serve para nada. Zero. Eu já expliquei isso, eu falo muito isso no MES. Né? Quem me acompanha no MES, e já vou convidando as pessoas que vai ter uma nova maratona no final de janeiro, né, já para o ano que vem, e depois eu vou fazer um desafio detox para início de 2021, para as pessoas todas que assistem, depois eu falo sobre isso, mas o que eu falo ali no MES, atividade física não foi feita para emagrecer ninguém, tá bem? Você está mais do que cansado de ver, né, aquele gordinho no ginásio há 2 anos, indo todos os dias para atividade física, e até hoje ele só perdeu 500 gramas. Porque ele não mudou esse estado de resistência insulínica no corpo dele, e fazer atividade física não adianta nada. Zero. Zero. Tá bem? Uma pessoa de 70 quilos, com o seu metabolismo basal, só com a sua termogênese, né, num corpo equilibrado, chega a perder 2.000, 2.500 calorias por dia, parado, só pelo aquecimento do corpo, a termogênese, só pelo funcionamento dos órgãos. 2.500 calorias. Quando você faz 1 hora de caminhada, você não chega a perder nem 100 calorias, 150 calorias.
Isso é menos de 5% do que o seu corpo perde em 24 horas sem fazer nada. Ou seja, você tem que ter o seu corpo ativado, o seu metabolismo basal ativado. É isso que emagrece uma pessoa. Ela vai perder peso dormindo, não é fazendo caminhada. Atividade física é excelente para a saúde, maravilhoso para formar massa muscular, para melhorar a cardiovascular, né? Prevenir doenças cardiovasculares, para melhorar a massa óssea, massa muscular, massa óssea, atividade cardiovascular. Para tudo isso, a atividade física é fantástico. Para emagrecimento, isto é bullshit, é balela. Quem acha que vai fazer atividade física para emagrecer. Eu faço todos os dias atividade física, só não faço quando eu não posso. Eu hoje cheguei das consultas às 8 da noite, eu tinha live às 10, eu fui treinar rapidinho, né, 1 hora, porque eu sei da importância que tem para minha saúde, para minha energia. Eu estou falando aqui agora com energia, depois de ter trabalhado 12 horas, atividade física que me dá isso. Mas em momento nenhum para emagrecer. Se eu estou agora com peso bom e até perdi bastante peso essa semana, foi porque eu fiz jejum de 24 horas e isso eu baixei minha resistência insulínica, que já é baixa na insulina, meu corpo rapidamente utiliza gordura. Isso emagrece. Você fazer momentos de intervalo de alimentação, né? Ou seja, saber quando comer e saber o que comer faz uma pessoa emagrecer. Muito. Demais. Ela fica com o peso que ela deseja sem ter que tomar um remédio. Isso eu provo no MES com centenas de pessoas, já tem quase 300 pessoas em acompanhamento do MES com sucesso, tá bem? E essas pessoas não tomaram remédio para emagrecer, elas apenas mudaram o estilo de vida. Começaram a fazer jejum, souberam o que comer fora do jejum, porque isso sim, você saber quando comer e saber o que comer, emagrece uma pessoa. A quantidade não importa, porque a partir do momento que você tem um corpo equilibrado, como eu como muito. Né? A Suzana é testemunha para dizer o que eu como, porque às vezes ela até fala, putz grila, como você come? Né? Eu vou em buffets, muitas vezes vegetarianos, eu faço 3, 4 pratos. Eu sou prejuízo de restaurantes vegetarianos, né? Porque eu como muito. Churrascaria eu já não vou há muito tempo, eu já baixei bastante dias de carne, mas eu vou muito em buffets vegetarianos, né? Que a gente pode servir mais de uma vez, e eu dou prejuízo, porque eu como muito. Mas eu como saudável. E eu como alimentos que eu sei que vão estar colocando no meu corpo um monte de nutrientes para me dar energia, para me dar saúde, né? E para me dar substrato para eu conseguir depois ficar 24 horas, 36 horas sem comer, dando o intervalo para o meu corpo que ele precisa para se regenerar, para desinflamar, né? Para melhorar meu intestino. Essa estratégia me fez meu corpo se transformar e nunca imaginei na minha vida que eu ia ter o intestino como eu tenho hoje. Olha lá, essa semana eu emagreci bastante. Eu emagreci mesmo. Foi alguns dias fazendo jejum de 24 horas que me dá muito jeito, tá bem? Depois eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre uma estratégia que tem para a pessoa ter muita energia ao longo da vida. Né? A gente equilibrar os nossos ciclos, né, de hormonais, né, faz com que a gente, nosso corpo esteja sempre, né, ligado, sempre uma máquina. A gente quebra muito os nossos ciclos hormonais com coisas erradas, que é alimentação, excesso de café, uso, às vezes, suplementos em momentos errados, etc. Então, eu vou fazer, depois, uma série de lives, que eu já até pensei em escrever um livro falando assim, respeite o nosso ciclo circadiano. E fazer tudo o que faz para respeitar o nosso ciclo circadiano, porque isso é transformador. E é fantástico, mas isso vai ficar para um segundo momento. Eu acabo que, né, no MES eu explico um pouquinho isso, né, porque quando a gente faz algumas estratégias de alimentação e jejum, mal bem o que a gente está eu sempre tive muita energia, André. Eu sempre fui uma pessoa com muita energia, né? Sou meio hiperativo, né? Muito agitado, etc. Mas eu sentia meu corpo, né, dar sinais de que eu estava exagerando, né? Não me sentia bem. E por incrível que pareça, eu comecei, olha só como é que as coisas são, né, interessantes. Eu comecei a ter mais capacidade física e mental. Eu comecei a me sentir muito melhor em relação ao intestino, em relação à disposição e energia e física, de uma forma geral, de saúde. Meus exames melhoraram bastante, como umas últimas análises que eu fiz, que eu fiquei super feliz, que elas estão excelentes. Tudo isso aconteceu quando eu comecei a diminuir no meu corpo
estimulantes, como café, que eu baixei radicalmente. Hoje eu só tomo um café quando eu acordo, e há muitos dias eu nem tomo, fins de semana, por exemplo, às vezes eu não tomo. Quando eu diminuí estimulantes e quando eu aumentei intervalos de jejum e baixei a alimentação. Ou seja, tudo que a gente acha que nos dá energia, né, que é tomar café, que é comer muito e etc. Tudo que a gente acha que nos dá energia foi o que eu tirei. E tudo que a gente acha que nos tira energia foi o que eu coloquei. Que foi melhor a qualidade do sono, né, jejum, ficar sem comer. A pessoa acha assim, eu vou ficar sem comer, do jeito que eu trabalho, eu vou passar mal. Mas a pessoa, ela não percebe que todos os bichos da natureza nos provam que assim que você come, você fica cansado, né? O leão come, vai descansar, né? O gato come, eu tinha um gato que ele comia, depois ele ia lá e dormia. E todo animal, ele come e depois ele descansa, né? Sabe o espanhol, né? Que faz a siesta, que ele almoça e depois tem quase 2 horas, né, de descanso, porque ninguém é para trabalhar e ficar fazendo muita atividade depois que encheu a barriga na hora do almoço. Isto não é fisiológico, isso faz uma quebra hormonal no meio do nosso dia. Isso não é saudável. Então isso é uma das coisas que depois eu vou fazer uma sequência de lives explicando uma forma que a gente tem de manter a nossa energia a 100%, igual eu faço, né? Assim, 10 horas da noite, né? Aqui em Portugal, 10h30, o dia inteiro trabalhando, cheio de energia essa hora, não sou nenhum superdotado, etc. Eu apenas faço as coisas da forma que eu acredito que sejam as certas, funciona muito bem para mim e, graças a Deus, para muitos meus pacientes, né? Hoje mesmo tive várias consultas e pacientes falando, doutor, estou me sentindo super bem, estou muito melhor, etc. E comer muito dá uma moleza. Claro que dá, Carla. Comer muito é a pior coisa que você pode fazer, né? Se entupir de comida na hora do almoço, por exemplo, né? No meio do seu dia, enquanto o seu corpo ainda está fazendo lá, ainda está no pico de cortisol, e aí você vai e enche a barriga de comida. A última coisa que você quer é continuar, né, na sua produtividade. E aí o que as pessoas fazem? Tem que se entupir de café, né? Então aí você, para não dormir, é um hábito, né, aqui em Portugal, muito enraizado, a pessoa tomar um café logo a seguir da refeição, sabendo inclusive hoje que o café ele tem alguns antinutrientes que podem interferir com a absorção de alguns nutrientes da nossa alimentação, né? Não é um bom alimento para você tomar logo a seguir a comida, porque o café é um estímulo simpático, né? E a nossa digestão ela é parasimpática. Então, não combina, né? A digestão, a gente está no processo digestivo, vagal, parasimpático. Você não tem que tomar cafeína, não combina muito com o café depois da refeição, mas as pessoas tomam, principalmente na hora do almoço, pós-almoço, por quê? Para não ficar com sono depois, que é fisiológico, né? A sonolência que você tem depois de uma refeição, que é chamada plenitude pós-prandial, tem várias explicações, não só pela liberação hormonal, mas também pela maré alcalina, né, que existe no nosso sangue. E é normal, né? Como tem outra quebra depois do jantar. Tem muita gente, né, que janta e depois cai no sofá e apaga. Até interfere com o sono da noite, não é um bom hábito também. Mas nesse momento é até mais fisiológico, porque às 8 da noite você já está com a diminuição do cortisol, já começa o seu corpo a se preparar para a noite, para sair da vigília, e você já tem a inversão cortisol-melatonina. Este é fisiológico. Essa quebra do cortisol, o ideal é que você faça essa última refeição mais cedo, né, por volta de umas 6, 7 horas da noite. Este é o ideal. Respeite a queda do cortisol e aí você começa a se preparar para dormir e vai dormir cedo. Também não nem jantar muito tarde e nem dormir no sofá assim que você come, porque isto é fisiológico, né? É um estímulo que acontece no corpo logo a seguir quando a gente come, em qualquer refeição é assim. Mas no jantar, pelo menos você está em casa, no almoço você está trabalhando, né? E aí você tem que voltar para o trabalho e é comida da lombeira. Educar o corpo a novos hábitos demora muito, não? Olha, Ana, é um processo. É um processo que você caminha todos os dias, né? Eu recomendo, eu oriento meus pacientes, é assim, a gente faz uma lista dos hábitos errados, né? E aí a pessoa primeiro ela tem que perceber, né? Ela tem que entender, né, o que está acontecendo no corpo dela. Muitas vezes, com as análises numa consulta, né, é bom que a gente mostre e prova, né, fisicamente ali, no exame laboratorial, no exame complementar, que
a coisa não está muito bem, né? Você vê marcadores inflamatórios, alterações hormonais, alterações nutricionais. Vamos ter que mudar isso, porque isso é medicina preventiva. Porque se você não tratar agora, né, o futuro, você provavelmente vai ter um problema, porque o seu corpo não está equilibrado. E aí a gente vê isso e faz uma lista, né, das coisas que estão erradas. Ponto, uma lista negra. E aí, a partir daí, a gente vai fazendo mudanças aos poucos, né, sem muita pressão, etc. O que eu noto é assim, se você estiver engajado naquilo, né, estiver realmente motivado por algum motivo, né, porque você está se sentindo mal, porque você teve um problema de saúde, porque você viu um irmão tendo um problema sério, etc., a mudança de hábitos, né, elas vão se encadeando, uma mudança gera outra, e você entra nesse ciclo virtuoso e você vai conseguindo mudar até com uma velocidade maior do que, às vezes, eu acreditaria que a pessoa ia mudar. Por quê? Porque você entra nesse âmbito de melhora e as coisas vão funcionando. Vou dar um exemplo. Muitas vezes você entra numa atividade física, você é um sedentário, não faz nada. E o sedentarismo a ociosidade leva você a comer mais, comer pior. É um ciclo assim, né? Você está em casa, né? Vai para besteiras logo, sei o quê. Quando você se mantém ocupado e vai para uma atividade física, a atividade física, por incrível que pareça, faz com que você module melhor seus hormônios e você sinta menos fome. Sinta menos a compulsão por besteiras, né? Porque muito da compulsão e fome que a gente tem é chamada fome emocional. O seu corpo está com um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio de neurotransmissores, uma baixa de serotonina. E aí você vai para a comida como um subterfúgio, né, a partir do açúcar, etc., de felicidade. Porque, na verdade, né, você não tem um déficit calórico, você ali está com déficit de neurotransmissores no cérebro e você busca na comida isso. Quando você faz uma atividade física, você tem essa liberação hormonal, né, porque a atividade física libera no seu corpo catecolaminas, libera no seu corpo hormônios anabólicos, etc., que vão fazer com que você melhore esse estado depressivo, etc. Mais do que provado, a atividade física melhora o humor das pessoas, etc. Então, quando você faz isso, automaticamente você diminui a sua compulsão por besteiras, né? A sua compulsão por comida de uma forma geral. Muitas vezes eu chego do ginásio sem fome, né? Tem dias que eu só não faço isso até para não perder muito peso. Porque... Desculpa, tô contando. Porque se eu fizer jejum, ir para o ginásio e mantiver o jejum, isso é uma coisa interessante, quem quer perder peso e depois da atividade física ainda conseguir ficar algum tempo sem comer, né, o seu corpo ele vai estar nesse processo de queima de gorduras, energia, uma vez que você, durante o exercício, esgotou os estoques de glicogênio, né, que é aquela energia que está na geladeira, lembra que é a de mais fácil acesso? Então, o corpo foi lá e esvaziou a geladeira na atividade física, você utilizou o glicogênio hepático e muscular. Aí o que acontece? Se você depois ficar sem comer, né, logo depois da atividade física, e está querendo perder peso, o corpo vai fazer o quê? Agora, né, você está com a insulina baixa, já de ter feito jejum durante um tempo, fez atividade física que esvaziou o glicogênio, a geladeira. O que o corpo vai fazer? Ele vai ter que buscar a energia que está guardada na arca frigorífica, que é a gordura que está armazenada. Vai na gordura do fígado, vai na gordura visceral, vai na gordura subcutânea, ou seja, primeiro vai naquele depósito que gera resistência insulínica, que é a gordura no fígado. Depois ele vai na gordura das outras vísceras e a gordura que fica ali entre os órgãos nobres, chamada gordura visceral, uma gordura altamente inflamatória, né? Uma potente liberadora de citocinas inflamatórias. E depois vai para a gordura subcutânea. Ou seja, os seus estoques de gordura vão sendo utilizados. O seu corpo ele utilizou a reserva, chegou no amarelo do tanque do carro, né? Aquele sensorzinho chegou no amarelo, aí o corpo fala, opa, já não temos energia aqui na geladeira disponível. Vamos ter que ir no tanque, né? No tanque reserva, que é a nossa gordura. Entendeu? Essa é a magia da utilização de gordura. Mas, então foi atividade física. Não foi atividade física, foi o jejum. O jejum que você fez antes e depois da atividade física fez com que você, na atividade física, você fez uma maior utilização de energia ali, né? E baixou as reservas de glicogênio, principalmente do músculo, e aí você começou a utilizar outra fonte de energia. Agora, se você fizer atividade física e ouviu falar que o professor da academia mandou tomar whey protein, porque é bom, porque tem muita proteína, meu filho, você não emagrece nem por um decreto. Certeza absoluta que você tomando whey protein antes de treinar, você não emagrece. Porque
você, no momento do treino, está com a sua insulina lá no teto. Você pode aumentar a massa muscular, a insulina é excelente para isso, mas para utilizar gordura, esqueça isso, tá bem? E se você quiser aumentar a massa muscular, eu recomendo que você não tome whey proteína antes do treino, toma depois. Você faz exercício físico em jejum, porque o jejum, junto com a atividade física, vai exponenciar a sua liberação de hormônio do crescimento, tá bem? O seu GH alto, quando você fizer atividade física, assim que você terminar a atividade física, aí você não faz a estratégia que eu falei de ficar mais tempo sem comer, porque aí o seu corpo realmente vai consumir mais do seu corpo e você quer aumentar a massa muscular, você assim que terminar a atividade física, você toma um batido proteico. E eu nem recomendo whey protein, eu acho que você deve tomar um batido de proteína vegetal, etc. Eu acho muito mais saudável do que tomar proteína láctea, mas existem hoje excelentes marcas de proteína láctea. Eu uso muito uma chamada Clean Lean Protein, tá bem? Que depois eu posso até escrever aqui. É da marca Nuzest. É aqui, eu vou escrever a vocês. Clean Lean Protein. Essa proteína é uma delícia, fantástica. Tá? O site é www.vitalife. Esse site tem essa proteína. É o site que tem o Good Green também. Recomendo para quem quiser provar. Essa proteína é maravilhosa, tá bem? Tem a mesma quantidade de proteínas com whey protein, sem ter os malefícios, né, da utilização de derivados lácteos. E outra grande vantagem, a composição é perfeita. É proteína orgânica isolada de ervilha. Ponto. Não tem mais nada. Eu vejo muitas composições de whey protein, né, que tem no mercado. Eu acho que eu nunca vi um whey protein que seja perfeita composição. Nunca vi. O whey protein que eu vejo está cheio de coisa, lecitina de soja, edulcorantes, né, aromatizantes artificiais, estabilizantes, espessantes, etc. E aí você todos os dias está colocando, né, proteína vegetal, proteína animal no seu corpo, num combo com outras substâncias que não fazem bem para a saúde. Na minha cabeça, né, de saúde, prefiro que você coma ovo caseiro do que ficar tomando proteína sintética cheio de aditivos químicos na composição. Olá, Lisa, tudo bom, amor? Feliz Natal! Tem perguntas aí, gente? Deixa eu ver aqui, tem pergunta. E o bacalhau, doutor, pode dar uma escala de horas para iniciar o jejum? Bom, o bacalhau, como eu falei, né? Aqui em Portugal, nós temos a felicidade de ter muita oferta de bacalhau, que é um peixe considerado da família dos peixes gordos, né? Então, arenque, carapau, sardinha, bacalhau, o atum, são peixes gordos, né? Aqueles peixes com alta densidade de gorduras boas, principalmente a gordura ômega 3, uma gordura hoje que está em escassez no mundo por causa da industrialização dos óleos vegetais, né? Entrou no mundo mais ou menos em 1850, o primeiro óleo vegetal, o óleo de algodão, né? Porque eles não tinham o que fazer com o resto das sementes da colheita do algodão para fazer têxtil, sobrou semente, aí algum inteligente começou a processar as sementes para fazer óleo para as lamparinas, né? Aí começaram a acender as lamparinas com óleos vegetais. Na época eram usados mais óleos animais, né? Óleo de baleia, etc. Graças a Deus descobriram essa fonte para as lamparinas e pararam de matar a baleia. Só que alguém inteligente falou assim, opa, esse óleo também pode ser usado na alimentação, né? Embora nunca tenha estudo nenhum e a gente, né, parece estar comendo camisa, mas a gente começou a comer óleo de algodão, porque misturavam com azeite. Durante esse momento, houve até um impasse diplomático com a Itália, porque a Itália deixou de importar óleo americano porque estava adulterado com óleo de algodão, né? Isso está na história aí dos óleos vegetais, para quem quiser ler, foi o primeiro óleo vegetal que saiu no mercado. A partir daí, os Estados Unidos começou a entender que era uma excelente fonte de renda e começou a fazer tudo que é óleo a partir, né, de grãos e sementes. E aí começou o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de girassol, o óleo não sei o quê. E para esses óleos se conservarem, por ser uma gordura poliinsaturada, né, é uma gordura rica em ômega 6, que é um ácido graxo poliinsaturado, ele hidrogenou, né? Ele colocou moléculas de hidrogênio, fez aquela coisa chamada a hidrogenação do óleo, que aí virou uma gordura trans. Você transformou, né, a forma levógera do óleo e fez uma gordura vegetal ficar saturada,
saturada de hidrogênios e criou o óleo hidrogenado saturado ômega 6, que é um óleo que começou a ser utilizado em larga escala no mundo, né, para tudo, né, criaram a margarina, etc., coisa da indústria, né, tentando brincar de Deus, modificando os alimentos da natureza, industrializando e processando alimentos e óleos, e criou um dos maiores venenos da alimentação da humanidade. Um dos maiores venenos da alimentação. Eu falei da frutose, né, e do açúcar, né, o xarope de milho, com alta concentração de frutose. Então, se eu tivesse que fazer um top 5 do veneno que existe na natureza e que você nunca na sua vida deve colocar para dentro do seu corpo, porque isso não existe na natureza, isso aumentou exponencialmente o número de infartos. Não existia infarto nos Estados Unidos na década de 30. Os óleos hidrogenados começaram a ser criados e a partir daí começou a aparecer infartos o tempo todo nos Estados Unidos. É impressionante essa história, a relação direta que existe com o aparecimento das gorduras hidrogenadas, o ômega 6, que é uma gordura altamente inflamatória, altamente aterogênica, e é um alimento que não pode, de maneira nenhuma, existir dentro da sua casa. Jogue fora qualquer frasco de óleo vegetal. Eu estou sendo muito radical com isso porque isto é gravíssimo. Gravíssimo. Óleo vegetais, margarinas, eu não vou falar marcas aqui para não ser processado. Mas joguem todos os óleos vegetais. Não existe exceção. Porque eles podem falar agora criou um óleo esterificado, um óleo não sei o quê. Essa indústria, ela pega o dinheiro e parte do dinheiro ela patrocina sociedades médicas. Infelizmente é verdade. E aí essas sociedades médicas, elas vão e falam bem desses óleos, e aí o consumidor come. Porque é interesse, se calhar, para a sociedade médica também aumentar o número de doentes. É triste falar isso, mas é verdade. Mas esses óleos não podem ser consumidos. Óleos que devem ser consumidos são os óleos naturais. Você pode tomar o azeite, que é um óleo pensado, extra virgem, né? Está tirado da azeitona, embora infinitamente melhor seja comer uma azeitona, né? Porque ela está integral ali, o azeite é processado. O óleo de coco, né? Até o que se fala, banha de porco, até a manteiga, né? Você pode utilizar num benefício infinitamente maior do que óleos vegetais hidrogenados. Isto é lixo completo da alimentação. Eu nem sei se é pior do que açúcar, porque realmente é um óleo que é altamente prejudicial para a nossa saúde, altamente inflamatório. Ele é um dos 3 SOS, né? Que a gente faz a brincadeira, que é a analogia com o grito de socorro, SOS, que seria o sugar, oil and salt. O açúcar, o óleo vegetal e o sal refinado são 3 venenos da indústria alimentícia que utiliza como subterfúgio para viciar você em comida, faz muito mal, é barato, para elas é ótimo, né? Então, hoje estou falando aqui, se você ver a mesa da ceia do café da manhã e tiver açúcar, se tiver algum alimento com açúcar, com óleo vegetal hidrogenado ou com sal refinado, este alimento você exclua da sua ceia, come o resto. Mas você vai ver que a maioria da ceia hoje não tem isso, graças a Deus. Você tem os frutos secos, você tem os peixes que a gente falou, né, o bacalhau, etc. E isso você vê a forma simples. Manteiga vegetal também não presta. Não presta, Patrícia. Manteiga vegetal, infelizmente, é a forma que a indústria fez para criar uma manteiga. Eu sou até apologista de alguns derivados lácteos vegetais, né? Mas a manteiga vegetal ela precisa ser hidrogenada, né, para ter essa consistência sólida. Porque o óleo vegetal, o ômega 6, os óleos poliinsaturados, como o ômega 3 também, eles são líquidos, né? Eles são líquidos, inclusive, se você congelar eles, se você meter dentro do congelador, eles continuam líquidos, tá bem? Porque essa conformação estrutural, né, agora é química orgânica, desses óleos, eles são moléculas de carbono com duplas ligações, né? O ômega 6, o ômega 3, eles têm várias duplas ligações. Essas duplas ligações fazem essa molécula ser fluida, né? Ela é uma molécula fluida, o óleo é fluido. Mas eles tentaram hidrogenar para conservar mais e, no caso da manteiga, para endurecer ela. Entendeu? Se você come um óleo saturado, é a banha de porco, né? Não é chamada óleo, é chamada gordura. E quando um óleo tem alguns ácidos graxos de cadeias diferentes, como óleo de coco, aí ele pode ser mole ou duro, dependendo da temperatura. Tem tanto tchauzinho aqui, o que é isso? Deixa eu ver as perguntas aqui.
Bacalhau doutor, Feliz Natal, Armanda, beijinho, obrigado. Pode dar uma escala de horas para iniciar o jejum. Pronto, é assim, o jejum, eu acho que a forma como... Eu tenho isso no manual do completo do jejum, né, que é um curso online que eu tenho, que as pessoas que já devem ter visto, né, eu tenho um curso online, está na minha biografia do Instagram, para quem tiver interesse. Então, tem uma aula que eu falo como iniciar o jejum, que em resumo mesmo, seria mais ou menos assim. Se você é o comedor de 3 em 3 horas, né, come 6 vezes por dia, não sei o que, a forma mais simples primeiro você para com os snacks. Né? Snack é a invenção da indústria alimentícia para vender comida é lixo e para viciar você em comida. Então para de comer snack, né? Passa a comer como minha mãe fazia, né? A mamãe que está vendo aqui, quando eu era pequeno, que é, Rodrigo, espera que a gente já vai jantar. Se eu pedisse comida às 5, 6 horas da tarde, ela falava, agora você não vai comer, porque você vai jantar. Hoje as crianças, né, são até orientadas, né? Porque senão elas vão ficar fracas e que tem que comer de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Ou seja, existe um lanche da tarde, né, um lanche da manhã, uma ceia, é o tempo todo comendo, né? Come, e você acha que isso vai fazer uma pessoa emagrecer. As crianças não ficaram fracas, elas ficaram obesas, né? E hoje a obesidade infantil é altíssima. Então, para já você para com os snacks. Passa a comer refeição como elas devem comer. Então, come 3 refeições por dia. Aí depois, quando você estiver comendo refeições, 3 por dia, você pula uma refeição. Então você passa a comer 2 refeições por dia. Come uma refeição, pequeno almoço e jantar, ou então come o almoço e jantar, pula o pequeno almoço, faz um intervalo de 16 horas de jejum da manhã, etc. Pula uma refeição. Depois, você já fazendo jejum 16, 8 horas, você pula 2 refeições. Então você passa a fazer uma refeição de uma vez por dia. E isto é uma gradação, entendeu? Você pula, tira os snacks, faz uma refeição de 3 por dia, passa a fazer 2 por dia, 1 por dia, e depois, quando você tiver muito à vontade de fazer uma refeição por dia, você começa a fazer os jejuns mais prolongados. Né? Que vai ser um dia que você vai chegar na hora do jantar. Eu garanto isso para as pessoas que estão assistindo aqui, já fazem, elas vão falar, realmente é mesmo fácil. Quando você começa a fazer jejum, o seu corpo já está certo adaptado, e você faz o jejum de 24 horas, chega na hora de jantar, você fala assim, eu consigo tranquilamente não comer nada hoje, porque eu não estou com fome. Então eu vou dormir. E aí você fez 36 horas. Tão tranquilo quanto isso. Aí vai ter um momento de você fazendo 36 horas, você vai falar assim, realmente, olha, eu não preciso tomar o café da manhã assim que eu acordo, porque meu corpo está equilibrado, eu libero cortisol de manhã, que vai fazer um equilíbrio da minha glicemia, e eu não vou hoje tomar pequeno almoço e eu só vou almoçar. E aí você já fez 40 horas de jejum. E aí para você fazer 48, basta você não almoçar esse dia. E aí, gente, é assim, o jejum é um passo a passo, tá bem? Inclusive eu ensino lá no manual completo de jejum, e que você vai dando a cada dia um passo, né? A cada semana ou a cada mês, aí depende de cada pessoa, assim como você faz uma atividade física, em que você não está treinando, né? Não está indo no ginásio, e aí você vai, e o primeiro dia você caminha na passadeira, né? Na esteira, vai caminhar. No segundo dia você corre, no segundo dia você corre 2 horas. Olha lá, estou de jejum há 33 horas e vou fazer 48, beijinho Dora, parabéns. Fico muito feliz mesmo, que é testemunha aqui das pessoas que fazem jejum. E... se tem mais alguma coisa aqui. No canal do doutor. Tá quase acabando. Mais alguma pergunta, gente? Sempre aprendendo nesses diretos. Obrigado, Carlinha. Só quero ser amiga do meu intestino. Pois é, Aninha, isso foi exatamente o que me motivou, né, a fazer mais em jejum. Eu já fazia jejum, né, porque eu já faço jejum desde a faculdade, por falta de tempo mesmo, e realmente, para reparação intestinal, na minha cabeça hoje, enquanto médico, não existe nada parecido com o jejum. Nada, nada. Você tem uma oficina mecânica, né, uma fábrica que você tem que reparar as máquinas. Então você imagina, a melhor forma de você reparar essas máquinas é você dar folga para os seus funcionários, né? Mandar todo mundo de férias, tirar as máquinas, né? E limpar toda a fábrica, limpar o interior das máquinas, etc. Né? Aquele momento em que nada está trabalhando, ninguém está trabalhando, nada está funcionando e você vai limpar tudo. Imagina mais ou menos assim o jejum, né? Você deixa o tempo todo o seu intestino trabalhando. Vai chegar um momento que você vai parar o funcionamento do seu intestino, né? Parar de colocar comida lá para dentro, e você só vai deixar ele se autorreparar. Processo de autorreparação, pensamento hipocrático, descrito pelo pai da medicina há mais de 2000 anos atrás. O corpo é uma máquina de autorreparação.
A gente só estraga esse funcionamento perfeito da natureza, tá bem? E a gente tem que deixar o nosso corpo funcionar. E nesse âmbito, né, é muito simples perceber isso, que quando a gente para, né, de comer, o primeiro órgão que mais descansa no nosso corpo é o intestino, né? É o trato gastrointestinal, porque é ele que está trabalhando sempre quem está comendo. Então, se você tem um problema intestinal, me ouça. Você tem que fazer jejum. Tem que saber fazer, a forma como fazer e saber o que comer depois do jejum para você alimentar a sua flora intestinal, alimentar suas células intestinais para a reparação ser completa. Mas é o melhor hábito que você pode ter, tá bem? Para reparar seu intestino. Não consigo imaginar outro hábito tão eficaz quanto o jejum. Tá bem, Ana? Mas pronto. Gente, bom Natal para todo mundo. Excelente 2021. Foi a última live do ano. Vim de Pai Natal para desejar para todo mundo muita paz, muita felicidade. Natal é uma época de celebrar. Vamos celebrar a vida. Eu sei que o mundo está meio confuso, mas é isso aí. Obstáculos na nossa vida para fazer a gente crescer, né? Melhorar a saúde, né? É uma mensagem que a natureza está nos dando, que a gente tem que ter mais cuidado com o ambiente, mais cuidado com a nossa saúde, com a nossa alimentação e com tudo isso. 2021 vem aí com tudo de bom. Espero que toda essa celeuma passe logo e a gente fique em paz e todo mundo com saúde. Continuarei nas minhas lives, na minha missão de passar um pouquinho do que eu acredito que seja saúde e bem-estar para todo mundo. Bom Natal, excelente entrada em 2021 para todo mundo e até o ano que vem com novas lives. Tá bem, gente? Beijão, muito obrigado por tudo e até a próxima. Tchau, gente.